Que bom que estamos aqui mais uma noite para estarmos na presença do Senhor e aprendermos muito do que Ele tem para nos ensinar. Nós saudamos a igreja, nós saudamos os nossos amigos que estão na internet e por onde houver povo de Deus para ouvir essa mensagem de restauração. Essa mensagem, essa semana é diferente, é semana de saúde, de milagres. E não existe cura do corpo sem primeiro acontecer a cura da alma. Porque saber dos 8 remédios de Deus, você já conhece. E por que nós não vivemos? Porque enquanto o Senhor Jesus não trabalhar no nosso coração, na nossa alma, não há restauração. Então, por isso eu vou pedir para a gente colocar aqui o tema. Quero que você medite um pouquinho. Milagres atuais. Vamos ver. Vamos aguardar um pouquinho. Enquanto isso, eu estava orando essa madrugada, falando com Deus como é que ia ser. Então, nós combinamos de abrir mais 100 vagas de consultas para os irmãos que quiserem. Tá bom assim? Tá. Então, já estão abertas as inscrições, assim a doutora Ângela pode continuar me ajudando. E também o Senhor cutucou, falou no meu coração, que se a igreja gostasse, se vocês quiserem, eu poderia estar daqui a 2 meses de volta, não mais numa semana de oração, mas ali para ver como as ovelhinhas do Senhor se portaram nesses 2 meses. Quem sabe 10, 15 quilos a menos, quem sabe uns 3, 5 quilos a mais para os magrinhos, quem sabe os tumores, os miomas, os cânceres já foram embora pelo poder de Deus e a gente pode testemunhar grandemente. Quem gostaria? Obrigada, muito obrigada. Então, a agenda que é bem lotada, mas eu vou achar alguns dias de volta para... Quem sabe a 2ª semana de dezembro. Então, a gente já vai ter passado 2 meses e a gente vai poder conversar melhor, tá bom? Estou muito feliz por isso. Hoje seria o dia de nós trabalharmos verdadeiramente a parte do corpo. Quando o Senhor me chamou tantas vezes, eu disse não, espera um pouco, o chamado do amor, e eu não atendi, veio o chamado da dor. E na dor eu corri para ouvir a voz de Deus. Ele me mostrou pecados, eu pedi perdão e Ele curou a minha alma com o perdão. E então eu comecei o tratamento natural. E a Sharon disse, vá dormir cedo, porque Deus vai te chamar na madrugada. E eu me lembro, irmãos, que eu disse, Deus, eu não vou pôr despertador, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso e o Senhor sabe a hora que o Senhor vai me acordar. Já que Ele se apareceu para mim e me mostrou os meus pecados, então, assim Ele vai fazer. E eu dormi cedo, desliguei a TV. E quando foi pelas 4 da manhã, a primeira vez que o Senhor falou comigo o que é que Ele queria com aquela intenção de purificar o meu corpo, Ele disse, estude tudo no natural e viva, porque você vai ensinar. Foi a primeira coisa. E eu quero agradecer a Deus pelas pessoas que já estão vivendo uma vida diferente desde sábado. Tem pessoas que não estão mais comendo carne, não estão mais tomando café, não estão mais comendo chocolate, nem açúcar branco e nem outras bobeces. Eu já ouvi dizer que muitas coisas foram para o lixo. Então, eu estou feliz porque já começou aqui na igreja. Outro desafio eu lanço. Quantos já conseguiram ir para a cama mais cedo? Eu sei que essa semana vai ser um pouco mais difícil, mas já tem um ali que foi mais cedo. Quantos foram mais cedo? E eu vou pedir, peçam para Deus acordar vocês na madrugada. E que Ele fale no seu coração também. Qual é o propósito dEle para a sua vida?
Eu quero fazer um desafio para você. Se não der essa semana, porque acaba um pouquinho mais tarde, mas depois dela, faça um propósito. Aqueles que têm que estudar, que vão estudar até mais tarde, né? Mas se não, os que conseguirem dormir cedo, façam um plano com Deus. E quando Deus disse, estude tudo no natural, eu fiquei começando a pesquisar. 40 anos de igreja, eu não sabia nada, não sabia nem um livro de saúde. E então comecei a estudar medicina e salvação, conselhos sobre regime alimentar, a ciência do bom viver, e assim continuei vários. Nesses 7 anos que Deus tem dirigido a minha vida de uma forma especial, mais de 60 autores, sempre primeiro a palavra de Deus, depois o espírito de profecia e em seguida alguns médicos do que eles têm de melhor no natural. E o Senhor Deus tem me abençoado grandemente, porque eu estou reservando o melhor do meu tempo, a madrugada, para conversar com Ele, para que Ele mesmo me instrua. Então, dentro dessa questão de estude tudo no natural, hoje nós vamos ver como curar doenças. Hoje seria o dia de você receber aquele papelzinho. Ainda tem um aí para mim? Todos receberam aquele papelzinho na entrada? Isso. A proposta de saúde. Só hoje vocês receberiam. Mas como o Espírito Santo tem pressa na restauração dessa igreja, então desde sábado à tarde, nós já começamos a trabalhar com a maioria da igreja sobre isso. Então agora nós vamos ver no telão isso. A Ângela está me passando. É essa folhinha, tá? E o pessoal da internet que quiser conhecer o projeto está no site www.projetoamesaude.com.br. Lá tem essa proposta de restauração. Tem tanto a feita com sucos naturais, que foi a que eu fiz nos Estados Unidos, que é para casos de câncer e situações mais agressivas, quanto essa proposta com frutas e verduras. Tá bom? Então, eu vou pedir para o pessoal do telão colocar a palestra propriamente dita de hoje. Eu quero que você medite um pouquinho no que está ali no telão. Vamos acompanhar o que é que está escrito. Remédios racionais. Todo mundo procura remédios quando ficam doentes. Uns correm para usar drogas. Onde é que se compra drogas? Na drogaria. Tá vendo? O nome já fala. Então é lá que o pessoal vai. E onde Deus pede para nós procurarmos os remédios racionais? Pois está no seu conselho, no conselho de amor. Então vamos ler com cuidado aqui. Quando o abuso da saúde é levado tão longe que traz em resultado a enfermidade, presta atenção, irmãos, que é abuso. Nós somos muito abusados, sabia? A gente sabe o que deve fazer e a gente não faz. Isso é um abuso. Então, o doente pode muitas vezes fazer por si mesmo o que ninguém mais pode fazer. A primeira coisa é verificar o verdadeiro caráter do mal. E então operar inteligentemente, irmãos, não pela emoção, mas pela razão. Por isso que diz remédios racionais. Para remover a causa. Se a harmoniosa operação do organismo se desequilibrou por excesso de quê? Trabalho. De quê? Comida. Ou de outras irregularidades, não tenteis ajustar a desordem, ajuntando uma carga de venenosos o quê? Medicamentos. Onde está escrito isso? Ciência do Bom Viver, página 235. Então,
Isso, então nós vamos pensar uma coisa aqui. Tem pessoas, eu lembro um irmão que chegou e disse assim: irmão, estou com uma úlcera enorme, do tamanho de uma laranja. A senhora pode me ajudar? Posso. Traga aqui a sua esposa. Veio. Quantas latas de óleo vocês consomem por mês? E ele disse: 12. 12 latas de óleo. Dá-lhe bolinho de chuva, dá-lhe batata frita, dá-lhe ovo frito e dá-lhe um bocado de coisa. Aí eu disse: o irmão quer sarar? Quero. Então, tire a fritura. Olha a úlcera aí, hein? Anote aí. Tire fritura. Tire líquido de junto da refeição. Preste atenção no que você come. Horários da alimentação, combinação dos alimentos. Eu quero falar para vocês que no sábado à tarde, das 3 às 4, a doutora Ângela vai passar uma palestra bem mastigadinha na boquinha de vocês, que nem mamãe passando comidinha para os filhinhos, tudo mastigadinho. Combinação de alimentos, das 3 às 4. E das 4 às 5, a nossa famosa reunião. Todos juntos no começo e depois mulheres comigo e homens com meu esposo, para descobrir o verdadeiro sentido da felicidade. Então, o que é que aconteceu, irmãos? Aquele irmão ficou ouvindo, então ajunte suco de cenoura, suco de couve, suco de batata. E coma bastante batatinha, só cozida com pouco água e sal. E depois coloque azeite na hora que você for comer, que estiver no seu prato. Isso é uma boa receita para curar úlceras. Aí ele disse, todo eufórico: irmã, e quando eu posso voltar a comer fritura? Eu disse: nunca mais. E o irmão ficou tão triste, saiu triste, cabisbaixo, como quem diz: tirou a minha vida. Irmãos, não adianta você ir lá na salinha pedir para a Ângela e para mim: irmã, me dê um remedinho para a minha doença. Eu vou fazer uma encenação. A doença é uma torneira, irmãos. Se a torneira está jorrando água, tem uns que é assim, é só um pouquinho, então são pingos. Outros abrem a torneira e outros arreganham bem grande e sai jorro de água. A doença é isso, coisas erradas que nós comemos e fazemos. Aquela água que acumulou e está inundando a sala, são os sintomas da doença. É dor de cabeça, é prisão de ventre, é depressão, é obesidade e essas coisas. Então você chega e diz: me dá um remedinho. Sabe o que é remedinho? É tirar a água da sala. Mas se o irmão não fechar a torneira, de nada vai adiantar. O Espírito Santo vai trabalhar esta semana para que você compreenda como é descobrir a causa do mal. Fecha a torneira, irmão. Se a torneira não for fechada, você não vai entender. E quem vai falar para vocês que raio de torneira é essa que está derramando água e fazendo você ficar doente ano após ano? Até que dentro de você comece a sair muitos tumores. É o Espírito Santo quem vai responder. Então, vamos lá para a próxima parte. A intemperança no comer. Olha aqui, já começa aqui, irmãos. Os remédios racionais. A intemperança no comer é muitas vezes a causa da doença. E o que a natureza precisa mais é ser aliviada da indevida carga que lhe foi imposta. Em muitos casos de doença, o melhor remédio ao paciente por 1 ou 2 refeições. Isso aqui é caso leve, irmãos, de dor no estômago, uma coisa mal que você acidentalmente comeu. Então, jejue 1 ou 2 refeições que já vai dar certo. Tá? A fim de que os sobrecarregados órgãos digestivos tenham oportunidade de descansar. Agora um caso mais sério, vai começando aqui, um regime de frutas por alguns dias
tem muitas vezes produzido grande benefício aos que trabalham com o cérebro. Muitas vezes, um breve período de inteira abstinência de comida. Que comida é? Feijão, arroz. A carne é nunca mais, viu? Mas as outras comidas pesadas. Então, seguido de alimentos simples. Quais são os alimentos mais simples que existem? Frutas e verduras. Não precisa cozinhar, não precisa fazer nada, já está pronto, tá? Alimento simples e moderadamente tomado. Tem gente que fala assim, então, irmã, é fruta, eu posso comer o quanto eu quero? É a vontade da célula, não a vontade da gula, tá bom? Então, a gente vai orar e Deus vai nos instruir a tomarmos os alimentos moderadamente. Tem levado à cura por meio dos próprios esforços recuperadores da natureza. E aqui, irmãos, começa um caso grave, um câncer, uma doença pesada de anos, de muita luta. Então, é aqui, um regime de abstinência por quanto tempo? 1 ou 2 meses. Haveria de convencer a quem? A muitos sofredores que a vereda da abnegação é o caminho para a saúde. Entenderam como é que é? Com oração e conforme a sua situação, você vai falar com Deus como é que você vai trabalhar. Próximo. Vamos ver. Quando é que uma mãe que ama o seu filho vai preparar uma mesa? Ninguém fica olhando para lá agora. Quando é que uma mãe vai preparar uma mesa como uma armadilha para a sua família? Para aquele filhinho lindo que gastou um bocado de dinheiro que a gente viu no sábado à tarde. O quanto se gasta com uma pessoa, uma criança. Será que uma mãe teria coragem de armar uma cilada, irmãos? O que é uma cilada? Emboscada, alguma coisa para o quê? Roubar, para ceifar, para tirar a vida. Vamos ver, e aqui eu quero que vocês prestem muita atenção. Não é a professora Alba e nem a doutora Ângela que vai chegar para vocês e dizer, irmão, coma isso, irmão. Deixe isso de lado, irmão, coma aquilo. Não. É o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai falar. E se você está aqui, e se você está aí me ouvindo agora, me vendo, você quer realmente restauração, você quer o Espírito Santo nesse corpo, habitando dentro de você, pois preste atenção. O que é cilada que vai te tirar do caminho da salvação? E o que é alimento que você deve nunca mais colocar na boca? Estão prontos agora para ver? Então vamos lá. Então, começa aqui, olha. É impossível. O que é uma coisa impossível? Que não é possível, que não tem como, irmãos. É impossível para os que dão rédea solta ao apetite alcançar a perfeição o quê? Cristã. Nós vamos levar essa carcaça para o céu do jeito que está? Não. O que é que vai para o céu? O caráter. A perfeição cristã. Então, presta atenção, porque é impossível, se você tem desejos de ainda continuar comendo aquilo que Deus vai listar aqui. Então, atenção aqui. Passou aqui. Muita mãe põe a mesa de maneira que se torne uma cilada para a sua família. Que tipo de alimentos? O primeiro qual é? Carne. Se é uma cilada para o filho e é impossível alcançar a perfeição cristã, olha o primeiro alimento que é para ser tirado da nossa alimentação. Carnes. O segundo, manteiga. E depois, óleo danado. Esse queijo aqui está destruindo muita gente. Muito muco, muito catarro por todo o canto do corpo. Tumores e várias doenças infecciosas, várias doenças inflamatórias. Então aqui,
Que mais? Ricas o quê? Massas. Tem outra, na outra que eu estou acostumada, diz rica pastelaria. Me cita aí uma rica pastelaria, rapidinho. Pão de queijo cremoso. Rica pastelaria. Que mais? Croissant. Que mais? Pastéis. Que mais? Rica pastelaria, irmãos. Pensa tudo que é de bomba para destruir você. Nega o quê? Maluca. A nega ficou maluca, irmãos. Engordou, ficou doente, ficou depressiva, foi para o manicômio, ficou maluca. Não dá para comer um negócio desse. Então, olha aqui, massas. Alimentos o quê? Temperados. Me diz aí um alimento que todo mundo come, porque o danado é barato. É rápido, menos de 3 minutos está pronto. E miojo, que nojo. Por causa daquele danadinho, daquele pacotinho cheio de coisas condimentadas. Que mais? Arrisca a vida. Não, arisco. Quando você come o arisco, você está arriscando a sua vida. Tá? O que mais? Sazon. E o que mais de temperos? Caldo quinó. Ó que dó. Quem come o caldo quinó, irmãos? E tem muito mágica, né? Para destruir você. Alimentos temperados e condimentos são usados livremente por quem? Adultos e jovens. Eu fiquei tão feliz, aquele pastor abençoado de Deus aqui no sábado à tarde, que ele falou muito bem daquela doença onde se senta em cima. Vocês sabem qual é, né? Não querem ter, não comam fritura, não comam alimentos altamente cheios de condimentos e queijos e tudo mais, porque isso traz essa doença terrível aqui. Então, olha só, esses artigos fazem a sua obra em perturbar quem? O estômago. Agora vamos pensar, você que está aí com problema no seu estômago. Tem pessoas que quando falam oi, você diz oi, já vira o rosto. Por quê? O bafo lá de dentro chega, vem matando, irmãos. Horrível a situação. O estômago está inflamado, está pegando fogo. Então, problemas do estômago por causa desses alimentos. Dá o quê? Quando pega fogo? Queimação. Você arrota, chega a coisa. Tem gente que depois de 2, 3 horas arrota um pedaço de arroz, um pedaço de feijão, vem queimando. É sério o negócio. Todo problema de estômago agora está aqui. O espírito de profecia está dizendo, ó. Perturbar o estômago. Depois o quê? Estimulando os nervos. Que doenças que estimulam o nosso nervo? Ansiedade, o quê? Angústia, nervosismo, depressão, pânico, bipolaridade, está tudo aqui. Hiperatividade, e haja tomar Ritalina. Vai na Ritalina que você vai bem. Melhor do que ser obediente ao Senhor. Olha só. Depois disso, e enfraquecendo quem? O intelecto. Que doença é que enfraquece o intelecto? Falta de memória. Memória fraca. Esquecer das coisas, só não vai esquecer quem é a tua mulher, hein, irmão. E a coisa vai ficando fraca na mente. Vamos lá. Os órgãos produtores do sangue não podem converter esses artigos em bom sangue. Agora, olha só. Está feliz com essas amiguinhos aqui que você vai ter que tirar? Já respirou? Agora vem a segunda parte, ó. A gordura cozida com o alimento torna-o de difícil digestão. Mas, irmão, não faço fritura. Não.
Como é que você faz o seu arroz? Um pouquinho de óleo e uma mexidinha no alho. Isso é fritura ou não é? É. Como é que você tempera o seu feijão? É o alho com um pouquinho de azeite. É fritura. Frita ovo, frita batata, frita mistura para fazer o seu legume. Frita carne, eu fritava, agora não vai mais fritar. Não frite nada, irmãos. O óleo não é para ir para o fogo. Diz o Espírito de Deus, a gordura cozida não deve. Tá? Então, como é que você vai fazer? Bota o alho, bota a cebola, bota tudo que você quer de tempero natural e mexe. Mas não põe o óleo? Não põe o óleo. Mas eu quero ver. Pulando, bota uma colher de água se tu quiser, mas não precisa. Porque depois que dá uma douradinha no alho, e se você jogar cebola e tomate, logo aquela... ele vai se soltar aquele cheiro gostoso de um alimento saudável. Entenderam? Quando forem comer a próxima vez, é assim que vocês devem experimentar. Tá bom? Olha aqui. Torna-o de difícil digestão. Agora eu quero perguntar para quem tem internet aqui, quem sabe mexer em computador. No seu computador, quando você não quer um programa que você quer tirar da memória do computador, qual é a tecla que você aperta? Delete. Quem ainda gostava de queijo, quem ainda pensava que ainda comer pão de queijo e depois ia reclamar, eu estou com pouca memória, a minha mente não está alcançando, eu não consigo tirar nota boa porque eu não consigo mais, a minha memória está fraca. Então está aqui a resposta de Deus. O queijo é o que, irmãos? Ninguém leu, vamos lá. O efeito do queijo é como? Deletério. Nós vamos repetir para fazer um coro bem grande. O efeito do queijo é? Deletério, irmãos. Mesmo que você fabrique alguma coisa com queijo, ore ao Pai do céu, porque você está indo contra o Espírito Santo. O queijo é para ser deletado da sua vida, porque ele está destruindo o teu cérebro. Está entendido isso? Então vamos lá. O pão feito com a farinha refinada. Como é o nome desse pãozinho? Pão branco francês. Esse não é aprovado por Deus, tá? Não comunica ao organismo a nutrição que se encontra no pão da farinha integral. O sangue torna-se febril. Despertam-se propensões o quê? Animalesca. Você nem sabe o que é isso? Vê um cachorro e uma cachorra na rua. Vê se ele pergunta, você tem marido? Você tem dono? Ou ele vai fazendo o que com a cachorra? Presta atenção. Assim as pessoas se tornam. Elas ficam vendo filme, ficam vendo novela e ficam vendo as irmãs que provocam com as saias curtas e eles ficam assim, como animais. Mesmo na casa de Deus, que coisa triste isso. O pensamento é podre. Por causa das propensões animalescas. Então, olha aqui. Enquanto se enfraquecem as faculdades morais e intelectuais, tornando-se servas das paixões o quê? Baixas. É pesado, né, irmão? Eu louvo a Deus porque eu encontrei esse texto. E eu não tenho que ficar revirando todo o livro para convencer um irmão. Eu digo, irmãozinho, eu vou ler só um textozinho do Espírito de Deus para te convencer. Mas se o Espírito Santo não converter você, de nada vai adiantar. As coisas vão continuar do mesmo jeito. Então vamos para o próximo. Então quais são os remédios, já que aquela lista enorme eu não vou poder mais? Irmãos, cabe na mão. Frutas, verduras, cereais integrais, leguminosos, que são os feijões, e as oleaginosas, são os nozes. Olha aqui que fala. Cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por quem? Nosso Criador. Vocês viram aí leite? Vocês viram aí queijo e carne? Foi esse que Deus escolheu. Não é ovo, lácteo, vegetariano, não. É esse aqui. A não ser que
a irmã White errou em escrever isso, tá? Estes alimentos preparados de maneira mais o quê? Simples e natural possível são os mais saudáveis e nutritivos, proporcionam uma força, resistência e vigor intelectual que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Fechado esse assunto? Não percam sábado à tarde para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre isso. Próximo. Outro remédio. Alguns se tornam não só pelo alimento, mas porque o quê? Trabalham em excesso. E para esses, qual é o remédio? O descanso. É muito importante, irmãos, o descanso no campo, o descanso do trabalho. Esses dias eu estava em Laguna e um rapaz obeso, enorme, lindo rapaz, 140 quilos, já tinha feito a redução do estômago. Tinha ficado com 1,90 m, ele tinha ficado com 90 quilos. E agora já tinha de novo ido para 140. Ele disse, professora, me ajude. Eu falei, para quê? Porque eu quero ter saúde para terminar de construir a minha cozinha. E o que é que você faz? Eu trabalho de manhã, de tarde e de noite no hospital. Ele era enfermeiro, cuidava da saúde do povo. Eu falei, para que você quer viver? Para que você quer ter uma cozinha linda, se tu não vai nem poder aproveitar dela depois? Comendo o que queria, sem parar, sem descansar, o tempo inteiro trabalhando. Tudo que consome o nosso tempo, a mais do que tudo, irmãos, é um Deus para nós e toma o lugar de Deus. Então, preste atenção na questão do trabalho. Pode passar. Vocês vão ter o prazer de ter o Dr. Geia aqui em dezembro. Como ele me presenteou com as lâminas dele, eu peguei uma laminazinha, ou duas ou três, para já adiantar para vocês aqui. Quando é que nós temos que descansar? Deus fez um relógio biológico e ele determinou todas as coisas. Aqui nessa revista Scientific American, é uma revista americana, eles lançaram esse, que é o ritmo da vida. Então, olha aqui que horas, irmãos, começa o hormônio chamado melatonina, começa a partir das 9 da noite. Se você prefere fazer outra coisa, porque você quer construir grandes coisas, e você fica trabalhando até tarde da noite, você perde o começo da produção do hormônio. Ele começa às 9, ele vai, ele termina aqui, ó. Ele para às 7h30 da manhã. Então, aproveite o que Deus pede para você. Sabe qual é a dica? Quando a sua boca abrir entre 8h30 e 9h30 da noite, vá para a caminha. Tá? Eu vou tentar falar bem rápido. É que me deram só meia hora, né? Já passou o tempo. Então, vou acabar rapidinho. Eu nem vou falar disso. Vocês nem sabem o que é isso, sabem? Vão ficar sem saber. Deixa o Dr. Geia falar que não dá mais tempo. Esse é o cromossomo, tá? Eu quero, antes de terminar aqui, eu quero que vocês conheçam rapidamente. Eu vou ver se em 5 minutos a gente consegue. Milagres atuais. Vou ver se trago cada dia coisas que Deus já tem feito aqui. Quero chamar a Andressa. E com a Andressa, rapidinho, todas as pessoas que já passaram por alguma mudança viva daquilo que faziam e o que Deus tem abençoado. Então, ela não veio sozinha, a Andressa. Muitas pessoas foram restauradas por ouvirem essa mensagem de amor do Pai do Céu. E muitas coisas têm acontecido de mudança na vida deles. Quem sabe um desses testemunhos que vai ser rapidamente falado possa ficar gravado no seu coração e você sentir a necessidade de uma mudança, de uma transformação.
Venham para cá. Isso. Então, Andressa, fala aqui um minutinho para a gente o que é que aconteceu na sua vida. Não vai dar para falar muito, porque só isso aqui daria meia hora para a gente conversar, tá? Mas então você vai ouvir só rapidamente. Quem sabe um outro momento eles podem falar para vocês o que é que está acontecendo, tá? Boa noite. Vou tentar ser bem rápida, porque eu falo muito. Eu estava gestante e comecei a ter muitos problemas de saúde, quedas de glicemia muito fortes. Aí, numa dessas quedas de glicemia, eu estava sozinha em casa, passando muito mal. E aí, eu falei para Deus que eu não aguentava mais e que Ele pudesse me ajudar, que minha glicemia ficasse boa, que eu não queria mais passar mal e tudo mais. E eu senti que Deus estava querendo me dizer alguma coisa. E antes disso, há 1 ano e pouco antes de eu ficar grávida, teve um culto, uma vez que foi muito forte assim para mim, e o pastor falando as coisas quando Deus fala com ele e tudo mais, e eu falei que eu também queria que Deus falasse comigo. E aí o pastor ainda falou, olha, se você quer que Deus fale com você, fique em pé, mas preste atenção no que você está falando, porque muitas coisas vão mudar. E desde aquele dia, realmente, muita coisa começou a mudar. Coisas ruins que aconteceram até, mas que foram trazendo coisas muito grandiosas junto. Muitas mudanças, assim. E aí, a minha gravidez foi resposta de uma oração, e eu passando mal. E aí, Deus falou para mim, na minha mente, que Ele queria que eu trouxesse uma mensagem para a igreja do Capão Redondo. E aí eu falei, Senhor, se é você que está falando comigo, então, a partir de agora, eu vou levantar e a minha glicemia vai estar normal. E eu tinha outros exames mais profundos, porque a glicemia estava caindo muito. E aí, desde aquele momento, todos os exames que eu fiz depois, a glicemia é sempre normal. E a médica, não é possível, sua glicemia estava 50 e agora está sempre 90, sempre 100. E realmente melhorou. E aí eu falei, qual é a mensagem? Aí Deus falou, espera. Aí, quando a Melissa nasceu, eu fui para Santa Catarina, na casa da minha mãe, e eu estava possivelmente com síndrome do pânico, pelo que a gente vem diagnosticando. E eu tive mais uma crise que eu vinha tendo várias. E aí, naquele dia, eu passei tão mal que eu falei, eu vou morrer agora. Vou morrer longe do meu marido, na casa da minha mãe. E aí, eu fui para o quarto, comecei a orar. Eu falei, Senhor, eu vou morrer agora. E fala comigo, me socorre, me ajuda. E comecei a clamar a Deus e orar, pedindo que Deus fizesse alguma coisa por mim. E aí, mais uma vez, a voz veio, pediu que eu chamasse uma pessoa. Eu chamei, ele me falou da Alba, que era o pastor da igreja de Joinville. Ele veio aquela hora, era quase meia-noite. Ele foi lá, nós conversamos, ele me falou de como a vida dele, mesmo sendo pastor e já sendo vegetariano, como tinha mudado quando ele adequou realmente tudo, todas as coisas. E aí nós conhecemos a Alba, fizemos tratamento, e de lá para cá Deus vem falando muito de forma rápida, sempre, e que quando acontece eu falo, meu Deus, eu mesmo fico maravilhada o tempo todo, assim. E aí uma das coisas que aconteceram, Deus falou de um grupo do meu prédio que a gente deveria se levantar para fazer um grande evangelismo dentro do prédio. E aí eu fui falar com eles, minha vizinha e eles também meus vizinhos, que eram adventistas e mais um outro casal. E aí nós começamos esse grupo e aí quando a gente estava pronto para começar no prédio, Deus falou, espera, vocês precisam reformar, não tenha reavivamento sem reforma. Aí eu falei da Alba, eles aceitaram e muitos milagres já aconteceram na casa de cada um deles. Nós estamos nos preparando para esse dia, para poder começar. E tem sido uma bênção. E eu sei que, assim, eu, possivelmente, com síndrome do pânico, todo mundo já me disse, os médicos, as pessoas que têm, você não vai ficar boa, não vai conseguir pisar na rua se você não tomar os remédios. Por isso. E eu falei, eu não vou tomar remédio. E graças a Deus eu estou fazendo tudo, eu estou dirigindo, eu cuido dos meus filhos, eu estou fazendo tudo, porque eu sei que Deus está me curando. E eu só não estou curada completamente porque ainda estou errando. Não estou dormindo antes das 10, sempre alguma coisa, eu estou tentando, mas ainda não estou conseguindo. Alguns detalhes que ainda faltam ser ajustados. E Deus já me falou, na última vez que há uns 15 dias atrás, que eu fiquei muito triste com tudo, assim, e aí Deus falou, como você quer ficar completamente se você ainda está fazendo incompleto? Então eu senti Deus muito específico. Então assim, vai dormir mais cedo e começa a fazer a atividade física que você ainda não está fazendo, porque aí sim a obra vai ser completa. Então é mais ou menos isso. Não é maravilhoso, irmãos?
Se você tem problemas, então, de ansiedade, síndrome de pânico e outras situações, veja um exemplo da Andressa. Aí vamos ver, passa aqui, Andressa, para cá. E você, o que mudou na tua vida? Na verdade, muitas coisas mudaram, mas, sendo bem sucinta, assim, eu tinha várias manchas na pele. Tem um mês que nós começamos a fazer a desintoxicação, estamos nos alimentando corretamente, como Deus pede, e sumiram. A maioria delas sumiram. E eu tinha muito problema de insônia. Eu entrei na menopausa precoce aos 36 anos e eu quase não dormia à noite. Passava madrugadas inteiras acordada. E desde então, há um mês e um pouquinho, eu durmo toda noite e muito bem. Amém. Só esquecendo, com isso eu tenho 2 filhos, um de 19 e um de 17 anos, e os 2 viram a mudança minha, do meu marido, e agora eles só comem arroz integral e estão procurando fazer a dieta da maneira deles, mas estão batalhando. Amém. Amém, irmãos? Então, presta atenção, quem quer tirar as manchinhas do rosto e dormir um sono tranquilo, restaura meu sono. Não é só cantar, restaura meu sono. Seja obediente para o que Deus pede, tá? Querida, você. Embora ainda sou nova, né, eu tinha muitas dores pelo corpo, assim, sempre. Também não dormia nada, tenho muita insônia. E aí a minha irmã falou para fazer, eu acabei aceitando. E assim, realmente as minhas dores, assim, é muito difícil, assim, é mais cansaço quando, né, sai para andar muito durante o dia. Mas aquela dor constante eu não sinto mais e também durmo muito bem. Na maioria das vezes eu durmo muito bem. E o meu marido, ele sempre foi muito carnívoro, tudo, e como eu que cozinho, aí eu optei em não fazer mais carne em casa. E o Espírito Santo ajudou, que ele aceitou, ele não me cobra, e ele por si só, durante o dia, quando ele vai almoçar fora, ele acaba não comendo, às vezes ele chega e fala, hoje eu almocei no vegetariano. Então, eu sinto que Deus está trabalhando, né, assim, que ele vê as coisas em mim, e ele também tenta aplicar para ele. As coisas são gradativas, né, porque a gente acaba falhando, mas o paladar, ele muda, né, você não sente falta de coisas que antes você sentia e começa a sentir vontade de comer salada e achar uma maravilha, comer um prato de salada e ficar satisfeita. Então, Deus, ele vai mudando o seu apetite, e isso é uma resposta de Deus também, porque você acaba não sentindo falta do que você achava que não saberia viver sem aquilo. Então, você que tem dores articulares, dores por todo o corpo, é possível, tá? Ela deixou muita coisa que ela usava, leite, queijo, chocolates e outras coisas. Vá pensando aí o que Deus tem que trabalhar no seu coração. Fala onde você trabalha e o que é que você fazia e o que é que está acontecendo contigo. Eu trabalho em instituição financeira, onde eu tenho que correr o dia inteiro, estresse o dia inteiro. Eu não conseguia subir uma escada sem colocar a língua para fora, cansado, dia de desânimo. Não comia uma folha verde, não comia nada, não colocava nada, a não ser arroz, feijão e carne, como a maioria do pessoal. Conhecendo a Alba, conhecendo o projeto, eu comecei a vivenciar, e hoje em dia eu posso dizer para vocês que já emagreci 10 quilos em um mês. Tá? Faltam 20, que esse é o propósito, e falo para todo mundo que vale muito a pena. Eu sou casada com ele, esse é nosso filhão. Meu filho tinha muito problema de sinusite, era antibiótico 10 dias sim, um não, mais 10 sim, mais um não. E depois, eu tenho um problema de hérnia de disco. Depois que eu conheci a Alba, já emagreci 7 quilos e confesso, não faço atividade física porque sou safada. Se fizesse, já teria emagrecido muito mais. E mudei muito a minha alimentação, aos poucos estou conseguindo mudar a dele, que também só comia porcaria. McDonald's, ele mesmo já fala, mamãe, vamos ali no Amarelo comprar franguinho e suco, que é o que ele gosta de lá. E a gente está conseguindo mudar isso.
Quando a Alba veio, eu tinha muitas dores na coluna, eu tomava o remédio mais forte que existe no mercado. E desde o dia que ela chegou, eu nunca mais precisei tomar uma aspirina para dor nas costas. Eu tenho muito mais disposição, eu jogo bola com ele, brinco, corro. E estou sempre bem disposta, sem dor. E vou emagrecer mais ainda, vocês vão ver. Amém. Quando ela vier em dezembro, vocês não vão nem me reconhecer. Amém. Você viu só que beleza? Aqui é um casal peso pesado, irmãos. Mas que está com o coração leve. Aqui está a mãe deles. Cadê ela? Olha que lindo. A mãe está sendo influenciada e ela vai mudar também. E muita gente vai mudar. Tem outras coisas a dois que também estão melhorando cada vez mais. Eles passaram por aquela palestra, viu? Já já vai chegar a hora de vocês. E aqui o André é o esposo da Andressa. Fala, André. Então, eu entrei nessa porque eu fui no embalo da minha esposa, né? Então, há 6 anos atrás eu aceitei o batismo e naquele momento eu deixei a carne de porco, parei de tomar café, parei de tomar Coca-Cola, tudo isso que a gente já sempre sabe, né? Mas há 1 ano atrás, eu, pela graça de Deus, eu parei com todo tipo de alimento cárneo, né? Seja peixe, frango, carne vermelha e também com açúcar refinado. E agora eu tenho muito ainda a melhorar, estou adaptando realmente a cada dia, Deus está me ajudando, me conduzindo, eu e minha família. E o que eu percebi assim, na prática, na minha saúde, foi que nesse de um ano para cá, eu não cheguei a nem mesmo pegar uma gripe. E a cada 3, 4 meses eu ficava gripado, eu ficava derrubado e só com antibiótico que eu saía, né, do quadro. Mas graças a Deus não precisei usar nenhum tipo de remédio nesse 1 ano que eu larguei esses alimentos. Amém. O André era aquele defunto. Ele chegava e se jogava porque ele estava fraco, desnutrido, porque a alimentação errada, ele tira a força e a energia. E ele tomou o levanta defunto, né, André? E rapidinho, no mesmo dia, foi ficando corado, e Deus levantou esse menino e essa família. E Deus vai trabalhar com todas as pessoas que se entregarem. É um Deus real, irmãos. É milagres. E eu quero que você escute agora. Jesus chamando. Era o que estava escrito aqui. Vinde a mim. Coloca a cena. Não existe cura, irmãos, se você fizer por você mesmo. Você só vem quando você permite ouvir a voz de Jesus dizendo: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é a alba, irmãos, é o Espírito Santo. É a voz do Senhor Jesus chamando. Então a música vai cantar agora para terminar essa mensagem especial. E se você for tocado, junto com esses queridos, virar à frente, hoje eu quero que você venha enquanto a música cante. Se você está decidido a não ser mais obeso, nem espiritual e nem físico, e que você, inspirado por esses queridos, quer mudar, venha. Se você que tem síndromes de pânico, de angústia, de pavor, depressão, e se você também quer ser restaurado como a Andressa, venha. Se você quer ter mais energia, se você quer ter um sono tranquilo, escute a voz de Jesus chamando: vinde a mim, e você venha aqui no altar do Senhor e venha se entregar para Ele, para você também receber essa mesma bênção, em nome de Jesus. E eu vou ficar aqui orando por você. Amém. Quantas vezes te magoei, Senhor, feri teu coração, te neguei. Deus seja louvado. Pode vir bem pertinho. Desprezei a tua cruz. Amém, irmão. Mesmo É o assim, povo de Deus querendo ser eu restaurado. posso crer no perdão ao ouvir tua voz a dizer: vinde a
Irmãos, que coisa linda, um Deus que vai olhar para você e vai dizer: eu me esqueci de quantas vezes você me magoou. E eu não vou mais me lembrar de quantas vezes você pecou. Porque hoje vai começar a vida nova para você. Escute a voz do Senhor Jesus chamando. Nunca esqueça, irmãos. Vinde a mim. É a Cristo Jesus que você tem que ir. Não é a médicos, não é a psicólogos, mas a Cristo Jesus, sendo obediente a tudo que Ele deixou com amor, escrito para os seus filhos. Vamos orar. Pai de amor, muito obrigada, Senhor, porque já temos milagres atuais aqui nessa cidade de São Paulo. Nós temos pessoas que acreditaram que o Espírito Santo está buscando pessoas que tenham o caráter igual a de Jesus. Porque se nós não formos buscarmos a santidade como Tu nos ensinaste, Senhor, parece que foi vão tudo que o Senhor fez por nós. Com tanto amor, desde 1863, o Senhor tem deixado a mensagem da reforma de saúde. Que grande amor, Senhor, há mais de 140 anos, para instruir o Teu povo. E quão ingratos somos nós de rejeitarmos essa mensagem. Mas agora chegou o tempo da restauração, aqui para essa igreja querida e para todas as pessoas que estão escutando essa mensagem. Que Cristo Jesus se alegre ao olhar do céu nesse momento. Tantas pessoas se entregando a Ti, Senhor, com tantas angústias e tantas dúvidas, e tantas mágoas e tantas dores no coração. Só Tu, Senhor Jesus, que és o médico dos médicos, podes restaurar cada um dos Teus filhos que estão aqui. Ajude-nos a buscarmos por nós mesmos a instrução que está já escrita na Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, nós Te rogamos agradecidos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém, Senhor, amém. Esses queridos estão todos de parabéns. Esses queridos vão estar lá na frente. E se depois, outra hora, vocês querem conversar, escuta, como é que foi? Muito difícil? Estão aqui para ser uma bênção para essa igreja também. Tá bom? Deus seja louvado.